Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês nesse call hoje. A ideia aqui é falar um pouco do mês de novembro, falar das nossas principais perspectivas e do que a gente está vendo de cenário. Ao longo do call, se vocês quiserem, podem enviar algumas perguntas no chat e no Q&A. A gente vai tentar condensar aí as respostas para tentar, enfim, responder a maioria delas, mas caso algumas delas não sejam respondidas, por favor, vocês podem enviar a pergunta por e-mail no e-mail contato@ocambrasil.com.br. Bom, hoje com a gente estamos aqui Paulo Val, que é o nosso economista-chefe, o Fernando Chibante e o Pedro Drê, que são gestores macro, e o Duda, gestor de renda variável e CIO da Ocam. Todos eles vão falar, então eu peço, por favor, Paulo, que você comece. Boa tarde a todos. Então, vou começar falando da parte econômica. E a gente teve um mês interessante em novembro, porque na parte externa a gente teve duas evoluções muito importantes. A primeira foi a confirmação do Biden como próximo presidente dos Estados Unidos, e o que as pesquisas já apontavam, mas havia a possibilidade de uma blue wave, que a gente chama, uma onda azul, que seria os democratas ganharem tanto a presidência quanto as casas do legislativo. Ainda falta uma definição na Geórgia, mas o cenário mais provável hoje é que os republicanos tenham a maioria no Senado. Então, com isso, a gente cria uma situação que, apesar de ser o Partido Democrata o ganhador do executivo, ele não conseguiria fazer um programa muito amplo de gastos que levasse à necessidade também de um aumento de impostos. Então, a gente cria um cenário benigno nessa esfera, né? O país mais importante do mundo, a maior economia do mundo, e aí a gente tem um apoio à atividade, tem tudo isso, mas numa magnitude menor do que seria nesse caso de uma grande onda azul. E a gente tem uma segunda definição também muito importante nesse mês, que é em relação às vacinas. A gente estava tendo, nos últimos calls, a gente já vinha comentando sobre a elevação do número de casos, principalmente nos países do hemisfério norte, principalmente os países mais frios do hemisfério norte, e aí teve uma elevação grande no número de casos. A gente até começa a observar um arrefecimento desses casos, principalmente na Europa, mas com alguns sinais também já nos Estados Unidos, então tem uma evolução positiva daí, mas até mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, é o avanço na direção de vacinas. A gente já tem comentado também que o perfil da recuperação da atividade até aqui foi muito focado em bens, e essa parte da recuperação dos serviços, que é muito importante para as economias globais, dependia muito de uma definição dessa questão das vacinas, de conseguir um resultado positivo e aí destravar essa demanda por serviços, principalmente aqueles serviços que dependem de uma proximidade maior. E o que a gente está vendo são diversos resultados aí com efetividade acima de 90%. A gente tem uma perspectiva de conseguir imunizar a população dos países desenvolvidos num período relativamente curto, quando a gente pensa numa vacinação dessa escala. Até alguns emergentes também seriam beneficiados aí nessa janela. Então, no final, vai consolidando um cenário um cenário mais positivo para a economia global como um todo. E isso acaba que reforça o otimismo, melhora a expectativa em relação ao desempenho da economia, cria um ambiente mais até propício para alguma tomada de risco, enfim, ajuda a reduzir a incerteza, vamos falar assim, do cenário prospectivo. E no Brasil, especificamente, a gente continuou tendo a discussão fiscal como um grande tema do mês. Não foi o único tema, mas é um dos grandes temas que a gente está vendo. A gente tem uma demanda por
por alguma forma de auxílio na virada do ano. Esse auxílio pode ser um aumento do Bolsa Família de alguma forma, ou do escopo, ou dos valores, pode ser um novo programa, apesar do presidente falar de cartão vermelho para quem da equipe dele falar nesse assunto, pode ser, eventualmente, alguma outra medida transitória, principalmente tendo em vista a perspectiva da gente ter essa vacinação. Então, pode ser um leque de eventos muito grande. Inclusive, pode ser que, por uma incapacidade de gerar um alinhamento ali com o Congresso, também não consiga ser colocada nada em pé. Mas essa demanda para ter algum tipo de benefício, algum tipo de auxílio, nem que seja um aumento do Bolsa Família, ele está muito presente. E acho que isso ganha força, principalmente tendo em vista a desocupação, que continua muito alta no país, tem a questão também de algum aumento do número de casos de Covid. Então, são questões que ajudam essa demanda. Além disso, outra coisa importante também no mês foi a definição das eleições regionais, onde a gente teve um grande ganhador dessas eleições foi o espectro do centro da política, são os partidos da política tradicional. Você teve um desempenho pior dos partidos mais extremos, e acaba que isso acaba se refletindo de alguma forma também no balanço de forças da Câmara e do Senado. A gente vai ter a definição da possibilidade de reeleição dos presidentes dessas casas, provavelmente aí nas próximas semanas, alguma coisa na semana que vem. E aí eu acho que essa vai ser, dentro do Legislativo, a principal discussão ao longo do mês. A gente tem algumas pautas importantes lá, mas essa vai ser a pauta preponderante para os congressistas. E isso acaba travando também a pauta de reformas. E aí a gente volta de novo para a discussão dessa pauta do auxílio, porque a gente tem uma demanda por um aumento de despesa, ou maior ou menor aumento, mas algum aumento, junto com uma dificuldade de tocar a pauta de reformas. Então, é um risco que a gente continua tendo em cima do cenário. Além disso, outra coisa que também merece muito destaque é a mudança no quadro inflacionário. A gente tem continuado a ver um ajuste na visão do quadro inflacionário, inclusive nossa. As projeções têm se elevado, e aí, apesar de ter um fator de alimentos, um fator temporário nesse evento, acaba sendo os fatores que estão afetando a inflação são fatores mais gerais também, e aí a gente tem uma elevação que se reflete também no ano que vem. O ano que vem ele acaba ficando um pouquinho melhor por conta da decisão de ontem, né, da mudança de bandeiras, então isso vai jogar um pouco da inflação de 2021 para a inflação de 2020, e aí a inflação de 2020 fica até acima da meta desse ano, mesmo com pandemia, com tudo isso, ela fica acima da meta, mas o ano que vem ela talvez, na nossa projeção, fica um pouquinho abaixo, não muito abaixo, alguma coisa em torno de 3,5%, mas um pouco abaixo. E junto com isso, a gente também começa a ver, continua a ver, na verdade, uma série de gargalos, uma série de dificuldades de oferta de bens intermediários da indústria. Isso afeta a parte de embalagens, isso afeta alguns outros insumos da produção, e, bem ou mal, acaba também sendo um dos motivos para essa antecipação da adoção das bandeiras, que aconteceu agora em dezembro. Então, é um cenário que, no consolidado, mostra que, apesar da gente ter um desemprego alto, isso não quer dizer que as pressões inflacionárias elas são inexistentes. Elas existem, e tanto é que estão levando a inflação mais rápido para perto da meta no ano que vem. Eu acho que esse conjunto todo da obra ele acaba implicando a necessidade da revisão dessa postura, dessa sinalização futura que o Banco Central tem dado, o forward guidance dele, de manter a taxa de juros por muito tempo no atual patamar, porque até ele caracteriza essa situação como uma situação de um estímulo extraordinariamente elevado
na parte da política monetária. Acho que isso acaba não sendo mais justificado para a situação que a gente está tendo, e, apesar de ser o mais provável ele manter essa comunicação ainda agora nessa reunião da semana que vem, provavelmente ele terá que revisar isso relativamente cedo, no começo do ano que vem, após provavelmente ver um pouquinho o efeito da retirada do auxílio emergencial e como a economia vai reagir. Então, essa situação de juro baixo, provavelmente a gente vai ter que revisar isso e adotar uma trajetória de ajuste monetário já no segundo trimestre do ano que vem, talvez até um pouquinho antes. Mas, tendo isso em vista, eu vou passar para o Pedro Drê para comentar da parte de juros em sequência. Bom, dando sequência aqui, falando dos mercados e do nosso portfólio de juros, acho que o Paulo já colocou muito bem. Esses desafios do Brasil, a gente tem que entender em qual contexto que isso está inserido, né? E aí a gente está vendo, até com a chance aqui de ser repetitivo, né? A gente continua vendo um cenário internacional bastante favorável. A gente viu movimentos relevantes aí agora no mês de novembro, uma alta expressiva das bolsas, né? Um enfraquecimento do dólar, até uma volatilidade maior na renda fixa desenvolvida, né? Reagindo, de certa forma, a esses acontecimentos recentes. Mas esses dois eventos que já foram citados foram os principais drivers aí, dessa melhora muito forte do mercado. A vitória do Biden, né, ainda não, muito provavelmente vai ser com o Senado republicano. A gente tem que esperar essa definição da Geórgia, que só acontece no início do ano que vem. Mas não se confirmou, o que isso é interessante falar, porque a gente até baixou bem as posições prevendo as eleições americanas, com uma certa dificuldade de entender como é que o mercado reagiria. Eu me lembro que há um mês atrás, essa onda azul, né, você ter o governo democrata no executivo, no Senado e na Câmara, seria o outcome mais positivo para o mercado, né? Mas a gente provavelmente não vai ter isso, ainda tem que se confirmar. Você vai ter esse equilíbrio junto com o Senado republicano e o executivo democrata, e mesmo assim o mercado fez um movimento muito forte. Acho que isso é uma evidência do que a gente estava falando aqui há um mês atrás, que era essa falta de previsibilidade, né? De não saber como é que o mercado vai reagir, porque o mercado estava muito baseado em estímulos, né? Tinha uma percepção de que uma onda azul você teria um caminho mais fácil para aprovar essa pauta de pacote de ajuda. Não foi esse o resultado, mas mesmo assim a gente teve um movimento forte aí de compressão de riscos, mercados andando de maneira muito pronunciada. Mas, de qualquer maneira, a gente acredita que esse resultado é um equilíbrio mais saudável, né, para a economia dos Estados Unidos. Você não vai ter os exageros dos incentivos, um excesso de endividamento dos Estados Unidos. Acho que são decisões mais razoáveis, assim, né? E a própria escolha do time do Biden, a gente está vendo a Yellen agora falar, aí foi escolhida como secretário de Tesouro, né, muito ponderada, e a equipe toda está vindo nessa linha mais razoável. Então, tem sido um cenário muito positivo para os Estados Unidos, o que tem dado um tom de um ambiente internacional melhor. Obviamente, esse é o primeiro pilar. O segundo, que a gente tem que ver em conjunto, é a questão das vacinas, como o Paulo falou, um avanço muito relevante, talvez mais célere do que o mercado imaginava. As coisas estão acontecendo mais rápido, com uma efetividade maior. Tudo isso somado está sendo um combustível aí para esse ambiente internacional muito favorável, que é onde o Brasil se insere, né, que apesar desses desafios todos tem performado bem. Mas no nosso portfólio internacional a gente continua gostando dos ativos ligados à inflação, tá? Que acho que é em linha com a retomada da atividade global, em linha com uma normalização das sociedades. A gente gosta desses ativos, com exceção do ouro. O ouro a gente tem até uma percepção contrária, acho que muito em cima dessa normalização e posição consensual. A gente tem operado na venda, o Chibante vai comentar aí na sequência, mas a gente gosta dos ativos de inflação. A gente continua com uma posição que a gente vem defendendo aqui há algum tempo, que é esse swap de inflação implícita nos Estados Unidos, por um prazo mais longo, que tem performado muito bem. Hoje está fazendo novas máximas. A gente ainda vê muito espaço para uma normalização desse preço desse ativo, que acho que está fora do que o atual contexto sugere, né, que é um ambiente de retomada da economia americana mais pronunciada. Os dados dos Estados Unidos estão vindo de maneira muito favorável, mesmo com a inflação
surpreendendo um pouco para baixo, a gente teve uma performance muito positiva desse swap. Então, a gente continua bastante animado com esse cenário internacional, estamos mantendo as posições e vendo um upside bastante considerável. Acho que lá fora, a nossa posição mais relevante é nesse mundo desenvolvido, né, nessa visão construtiva e de uma normalização das economias. No Brasil, é uma história completamente diferente, como o Paulo já falou muito bem, eu não vou ficar repetindo aqui todos os pontos, mas o desafio aqui, a gente continua com uma visão negativa, muito em cima dos desafios fiscais, mas como é que você insere essas apostas mais negativas nesse ambiente tão favorável a risco. Né? O desafio de fazer isso é o que aconteceu agora na janela recente, que está acontecendo hoje também, né? Com toda essa rotação de risco, né? Um reequilíbrio dos portfólios, né? Um reposicionamento dos portfólios, né? Com um movimento técnico tão brutal. O Brasil, que foi um dos mercados que mais sofreu no mundo, acaba reagindo muito bem quando você tem uma reversão de cenário como essa. Né? O mês de novembro foi um mês muito forte de fluxo para a Bolsa, né? Investidor estrangeiro montando posição de juros, aplicando juros no Brasil, porque no mundo com juros em extinção e um amparo tão grande dos bancos centrais, né, as taxas de juros no Brasil realmente são destaque. Então, a gente tem que ter muita cautela para navegar posições pessimistas nesse ambiente. A gente que tinha ido para as eleições com as posições bem pequenas, por causa dessa dificuldade de entender como é que é essa interpretação do mercado, a gente aproveitou essa melhora do mês de novembro para voltar a montar as posições tomadas em DI, que a gente continua carregando aqui no fundo. Tá? Eu acho que todo esse pano de fundo que o Paulo falou, onde a gente, sem dúvida nenhuma, exagerou no tamanho dos estímulos, né? A gente está ali entre Estados Unidos e Alemanha, quando a gente vê o tamanho do pacote que a gente fez para ajudar. Você tem um diagnóstico do ponto de vista do executivo, que hoje teve até uma fala mais positiva do Bolsonaro, mas a gente não percebe nada de concreto ainda em termos de tomada de decisão, para a gente ter uma clareza que esses benefícios não vão ser estendidos. E, mais importante do que isso, a gente não vê nenhuma discussão mais clara, né, na direção de resolver o nosso maior problema, que é uma dívida. A gente tem um excesso de endividamento, um patamar muito alto e crescente, onde você não consegue ver aonde que esse crescimento da dívida vai atingir a derivada zero e parar de subir. Né? Isso está a perder de vista, né? E você não tem uma discussão mais clara na direção de gerar um superávit que tenha a capacidade de amortecer o crescimento da dívida. Então, a gente continua muito cético, né? Apesar de todo apelo pelas reformas, está muito claro que, pelo menos na vontade do Bolsonaro, ele não quer fazer a PEC emergencial, a reforma administrativa, ele quer fazer uma muito suave, que não vai trazer alívio nenhum para o mercado. Então, a nossa crença ainda é de que o mercado, em algum momento do tempo, vai dar um recado mais forte para o governo, dizendo que, o que eu estou vendo até aqui de decisões que estão sendo tomadas não estão sendo suficientes para me trazer tranquilidade. Mas o ambiente internacional está dando tempo para a gente. Né? Esse é um momento muito favorável para risco. Né? O Brasil, que estava muito fora do radar, acaba performando bem em momentos como esse. Mas a gente acredita que quando a maré baixar um pouco de novo, o Brasil deveria ser destaque. Então, dito isso, a gente está, acho que cautelosamente pessimista, é a palavra aqui para definir nossa postura aqui nos juros. Né? Você ainda tem, a gente está mantendo essas posições tomadas, mas administrando com maior cautela por causa desse ambiente internacional e acho que só reforçando um pouco dessa questão inflacionária que o Paulo já falou, a velocidade que a gente se aproximou das metas de inflação no horizonte relevante, que é o ano 2021, foi muito rápido. Acho que o Banco Central deveria estar muito preocupado com essa aceleração do Focus, como aconteceu de maneira tão rápida, e acho que os insumos para a retirada do Forward Guidance já estão aí, né? Que é essa prescrição de manter o juro baixo por muito tempo. A gente acredita que ele não deve fazer isso agora na semana que vem, porque o Banco Central parece que está desejando ficar atrasado em relação ao ciclo. Muito provavelmente vai fazer em janeiro, para eventualmente iniciar um processo de normalização de juros no início do ano que vem, no primeiro trimestre. Então, essa é mais ou menos a nossa visão. Acho que esse pano de fundo, então, a gente gosta de ficar tomado em juros. Acho que tem pouco para perder e uma simetria muito grande
se as coisas derem errado. Então, a gente continua com esse tema aqui no portfólio. Acho que na parte de juros é isso. Vou passar para o Chibante para falar de moedas. Boa tarde a todos. Eu acho que, assim, correndo o risco de soar um pouco repetitivo aqui, acabou que foi por tudo que já foi dito aí, novembro acabou sendo um mês muito positivo para risco. As moedas, de uma maneira geral, o dólar index acabou performando bastante mal aí, então o dólar apanhou basicamente de todas as moedas aí desenvolvidas. No caso emergente, há algum tempo que a gente não via, basicamente todas as principais moedas de emergente performaram ou muito bem ou bem contra o dólar, então assim foi quase que de A a Z. O bloco emergente performou bastante bem nesse risk-on. Eu acho que vale a pena falar na parte de volatilidade também, que vinha sendo uma questão aqui no caso do Brasil, do caso do real. A gente já vinha notando uma melhora, né, uma diminuição de volatilidade ao longo do mês passado, ao longo do mês de outubro, né, mais perto do final do mês. E isso foi notado também ao longo do mês de novembro. A gente ficou nos padrões ainda altos em relação ao que estava antes aí da pandemia, no começo do ano, mas em níveis mais razoáveis, assim, acho que deixou de ser uma questão tão premente assim. O mesmo aconteceu com o resto dos emergentes, seguem em padrões históricos aí de volatilidade mais razoáveis também. Dito isso, o Banco Central acabou não atuando no mês passado. Acho que foi uma decisão, na nossa visão aqui, uma decisão acertada. A gente não via muita necessidade para ele estar entrando no mercado, então não teve venda nem no mercado de swap e nem no mercado de spot. Acho que uma coisa interessante para mencionar aqui na questão de fluxo basicamente os dados que a gente tem aqui, que a gente recebeu até o dia 20, o fluxo financeiro foi bastante positivo, tá? Então a gente está agora em torno de 5,6 bi. Eu acho, né, apostaria que a gente vai fechar o mês ainda mais positivo ainda. Foi um destaque assim na minha visão. Desde julho do ano passado, 2019, que a gente não via um número tão bom assim. Então, acho que a consequência desse fluxo, principalmente vindo para portfólio aqui no Brasil. Eu acho que, assim, ainda em relação ao BC, um ponto interessante que vale a pena a gente mencionar aqui é essa questão do overhead, né? O tratamento que o BC está dando para essa questão. Até então, ele vinha sempre que questionado. O Banco Central não emitia muita opinião sobre isso, ele vinha acompanhando, mas tinha muito rumores no mercado de como é que o Banco Central ia atuar, o que ele ia estar fazendo e tal para amenizar esse movimento aí no último dia desse ano, né, na PETAX do fim do ano. E foi interessante que na semana passada, finalmente ele se manifestou, não verbalmente, mas a forma de atuação dele, ele vinha fazendo, né, a rolagem rotineira aí dos swaps, né, que vencem todo mês, e ele acabou na semana passada finalmente flexibilizando um pouco essa rolagem. Então, ele aumentou essa rolagem de maneira que no final desse mês aí isso depende de vários assumptions, o que a gente tem que levar em consideração. Essa é uma decisão bastante complexa, mas no nível que está agora, no ritmo que ele está agora, assumindo que ele não vai estar atuando na última semana do ano, ele estaria deixando uma venda no final do ano em torno de 6 bi de swap. Então, de certa forma, ele estaria amenizando um pouco aí essa pressão no swap no final do ano, por conta dos bancos, que hoje, segundo o próprio Banco Central, está em torno de entre 15 e 17 bilhões. Então, ele estaria amenizando aí, fazendo com que essa compra aí se reduzisse para alguma coisa em torno de 10 a 12 bi. Eu acho que o ponto principal aqui que eu queria mencionar é que o BC flexibilizou a rolagem, está acompanhando essa questão, está se mostrando mais preocupado com esse ponto, mas, de qualquer maneira, eu acho que também era já o que o mercado esperava que ele de certa forma, fizesse, né, nesse momento aqui.
Falando um pouco de posição, acho que a leitura é muito parecida com o que o Pedro descreveu aí em relação à nossa posição no pré. No câmbio, a gente se posicionou muito parecido. A gente, por conta da eleição americana no comecinho do mês, a gente foi zerado para o evento, sem posição. A gente vinha com uma posição comprada em dólar contra o real até então, e optou por zerar por conta do evento. Passou o evento, acho que foi uma decisão acertada, né? Teve uma movimentação nos dias seguintes bastante positivas aí para o real. A gente, ao longo do mês, voltou a montar essa posição comprada em dólar contra o real. É uma posição pequena ainda, obviamente, por conta, acho que dá para considerar as mesmas preocupações que o Pedro mencionou, né? O cenário externo segue ainda bastante pujante, bastante favorável, então a gente optou por fazer uma posição menor. Mas a gente ainda acredita que, por conta aqui do cenário local, a dificuldade local e também por conta da sazonalidade aí de final de ano, é uma época que você costuma ter muita remessa ainda de saída, tem essa questão do overhead, que o Banco Central está de olho, mas que, enfim, ainda é uma questão que fica aí incomodando o mercado. Então, é uma posição que a gente está já vem carregando há algum tempo, a gente só calibrou ela para ficar realmente uma posição palatável para poder aguentar esse cenário externo aí mais pujante. O Pedro mencionou também a questão do ouro. A gente, ao longo do mês, a gente optou por fazer uma posição vendida no ouro, né, vendida no gold aí, basicamente via futuro e puts que a gente comprou. A gente já tinha percepção de que era um ativo, né, como o Pedro mencionou, com um posicionamento técnico bastante ruim, né, basicamente estava presente na maioria aí dos portfólios globais que a gente acompanhava, e por conta desse cenário eventual aí melhor, né, mais eficiência para a vacina e mais celeridade aí, e tendo passado um evento como a eleição americana, um evento muito importante onde as pessoas se protegeram, né, e acho que o ouro foi um ativo bastante usado nesse sentido. A gente começou a ficar mais atento, né, que podia ser um ativo que podia ter um eventual desmonte aí de posição relativamente rápido. Então, a gente começou a perceber também, em paralelo, na parte de fluxo, um resgate mais forte nos ETFs de gold lá fora. Então, assim, por conta desses fatores, a gente decidiu abrir essa posição short, né, em meados do mês. Acabou sendo muito bom para a gente. E a gente praticamente fechou essa posição ao longo da semana passada. Está com uma posição bem pequenininha agora via put e futuro, mas bem menor do que a gente vinha até então. Então, acho que basicamente é isso. Foi um trade mais oportunístico aí, mas que acabou dando muito certo para a gente. Acho que é isso aqui da minha parte. Vou passar para o Duda para comentar a parte de bolsa. Ótimo. Tibante, obrigado. Aqui é o Duda. Eu vou falar um pouco de ações. Sem dúvida, o maior destaque do mês foi a performance da Bolsa aqui. A Bolsa subiu mais de 16%. Então, nossos fundos de ações aqui foram também os maiores destaques, né, que pegaram também uma alta relevante, alta de 2 dígitos. Na parte dos multimercados, multi-estratégia, nós também tivemos uma contribuição positiva de ações, tanto externa quanto local, mas a maior, com a rotação que você teve do portfólio, né, houve nesse mês foi dramático o movimento global, inclusive também o efeito no Brasil ainda mais forte, porque o Brasil também era um país que estava para trás na performance do índice. Então, acho que também teve uma rotação após a eleição americana para cobrir essas posições. Então, também teve um movimento, na nossa opinião, foi mais técnico do que fundamental. Nós que perseguimos primordialmente os temas de tecnologia, que a gente continua achando que para 2021 vão ser relevantes, performamos, mas não na mesma dimensão que foi o movimento de ações, então a gente não fica plenamente satisfeito. Tá? Olhando para frente, né, assim, olhando o foco lá para fora, né, a gente continua com foco em tecnologia. A gente,
procurou lá fora aumentar as posições, principalmente após a eleição americana. Mais do que o favorável do evento em si, a gente achou que o evento passou, ou seja, a maioria dos tomadores de risco diminuiu posição antes da eleição americana. A Bolsa Americana estava com uma volatilidade muito grande e com uma performance ruim, teve queda das bolsas, tanto de tecnologia quanto de setores tradicionais. A gente antecipou isso, diminuindo as posições um mês antes, e tem expandido as posições pós a eleição americana, com uma composição um pouco diferente do que a gente estava fazendo antes. Tá? Primeiro, geográfica, a gente focou mais na Bolsa Americana do que na Bolsa Chinesa, tá? Porque a gente viu oportunidades maiores em e-commerce na Bolsa Americana do que na Bolsa Chinesa, onde nós perseguimos esse tema. Tá? Houve uma volatilidade muito grande de e-commerce na Bolsa Chinesa, algumas empresas se valorizaram sobremaneira e a gente preferiu fazer essa rotação para a Bolsa Americana. A gente tem procurado expandir em tecnologia novamente, principalmente no tema ligado ao 5G ou derivado a isso, então a gente tem feito também uma expansão maior nisso. Algo diferente é que os números econômicos da China continuam muito fortes, alavancando mercados emergentes como o Brasil e alavancando temas de commodities metálicas, como a gente persegue há algum tempo, né? Principalmente ligados a novas fontes de energia, principalmente ligada a cobre e níquel, que a gente gosta bastante. Então, lá fora, no offshore, a gente tem aumentado principalmente nossas posições em empresas ligadas a cobre, que também geraram um resultado bastante satisfatório. Então, esse é o tema. O que também fizemos um pouco diferente é que a gente perseguiu também índices de ações ligados a setores tradicionais. Por quê? Porque a gente continua acreditando que os juros extremamente baixos, e particularmente nos Estados Unidos, deve ter mais expansão fiscal, então a gente acredita num fluxo para a Bolsa, uma valorização dos preços dos ativos. Ainda tem a perspectiva que você está nos Estados Unidos, principalmente, com um lockdown muito grande por causa da segunda onda, mas protegido, vamos dizer assim, de uma descontinuidade maior, dado o evento das vacinas. Então, o meu ponto, 2020 foi marcado por muitas descontinuidades, né? Essa rotação agora, você teve, claro, o coronavírus que fez as bolsas despencarem. A gente acha que esses movimentos vão ser menos dramáticos entrando para 2021, e os Estados Unidos, sendo um país alfa numa recuperação econômica, deve ter uma recuperação bastante consistente, né? Eu digo de novo Estados Unidos e China. Então, a gente continua perseguindo também setores tradicionais, acho que o fluxo vai ser mais disseminado, e também isso teve uma contribuição positiva. A nossa intenção para frente, para agora, dezembro de 2021, é ver oportunidades, inclusive, para expandir. Essa volatilidade, né? De novo, no Brasil e no mundo houve empresas de crescimento que caíram mais de 20%, e empresas sem crescimento, que não focam muito na nossa estratégia, que subiram mais que 20%. Nós estamos respeitando esse processo eu acho que é de um fluxo, de processo técnico, a gente acredita que deve demorar um pouco mais de tempo, mas também vão gerar oportunidades fantásticas de alfa mais à frente. Bom, vamos falar um pouco agora de Brasil, né? Brasil, a gente persegue 4 temas que a gente vem comentando todo ano. O primeiro tema é de tecnologia, a gente continua perseguindo, mas a gente também fez ajustes no portfólio. Tá? No tema de e-commerce, a gente procurou mais empresas focadas na América Latina do que só no Brasil. A gente fez um pouco de uma modificação no portfólio. Tá? Mas as empresas que a gente perseguia antes estão em posições menores, mas continuam. Eu acho que é um tema que a gente continua perseguindo para o médio prazo. Olhando outros temas, como o do Financial Deepening, a gente viu oportunidade, principalmente, de expandir a nossa posição na própria Bolsa Brasileira, né, na B3. Então, a gente acredita que mais do que o mercado subir, o mercado vai expandir. Nós estamos num capítulo que a gente acredita dos mercados agora de fluxo favorável, né? O mês de novembro confirmou um fluxo para portfólio muito alto,
diferente que foi a integral de todo o ano. Então, até porque os investidores estrangeiros estavam underweight em Brasil, então tem esse ajuste técnico. A gente acredita que esse processo dura mais um tempo. Não temos ainda a convicção que ele será tão consistente quanto o fluxo para Estados Unidos e China. Estados Unidos e China vão entrar em 2021, na nossa opinião, vão ter fluxos consistentes. No Brasil, tem sempre um questionamento de ESG, né, ambiental, social e governança, como um fluxo, e potencial de crescimento. Então, quando eu falo potencial de crescimento, é um exemplo que nós tivemos hoje, nesse primeiro dia de dezembro, quando a gente fala que você tem uma bandeira vermelha no setor de energia, né, com risco de apagão. Então, nossa capacidade de crescimento, na nossa opinião, o PIB potencial não é tão grande. Então, assim, tem uma recuperação, o Brasil continua fantástico para gerar alfa, a gente está otimista, mas não sendo bem seletivos para continuar fazendo uma relação de retorno-risco. Então, mais do que a Bolsa subir, a Bolsa deve expandir, a B3 se beneficia. A gente está vendo também nas plataformas oportunidade bastante grande de fazer rotação no portfólio. A gente comprou banco digital durante um processo que a gente estava um pouco fora, a gente fez uma rotação um pouco em algumas plataformas que a gente estava investido e que também foram bem sucedidas. Eu acho que a gente está olhando em dezembro, inclusive, para expandir essas posições. Tá? O segundo tema que a gente fez mais alteração são as empresas brasileiras com uma vantagem competitiva global. E aí, os números de China, mais uma vez, surpreenderam para cima, inclusive para a gente que era mais otimista que o mercado. Então, a gente continua vendo uma alta de preços de commodities, praticamente generalizada. Então, a gente vê no minério de ferro muito forte, que a gente gosta bastante, e foi aonde a gente procurou aumentar mais ainda a posição. O próprio petróleo, que a gente está tendo uma recuperação de preço, mas a gente acha que também é limitada. No caso do ouro, também que nosso time macro usou como proteção, nós também em ações usamos um pouco como proteção, também funcionou bem. Acha que o ouro, como o petróleo, está um pouco mais, que a gente chama de capeado, né? Um pouco mais limitado à alta, e, de novo, perseguindo o tema de commodities metálicas, como cobre e níquel. O níquel se favorece também, principalmente pela presença da Vale. Então, a gente tem aumentado em mineração, aumentamos em siderurgia e também continuamos com nossos players globais, mesmo em varejo, continuamos posicionados. Mas, estrategicamente, o que a gente fez foi aumentar a posição em commodities. A gente acredita que tem um risco, né? É um risco favorável da gente estar entrando num super ciclo de commodities, dada a recuperação de todas as economias praticamente em 2021. Outro tema que a gente conseguiu expandir e pretende em dezembro expandir mais ainda é o tema de saúde, que a gente olha tanto globalmente quanto no Brasil. E aí a gente vai continuar focado nas empresas integradas, as empresas com uma vantagem competitiva e um produto diferenciado com forte controle de custos. A gente também deve expandir. O último tema, que é o tema de concessões, né, empresas com uma taxa de interna real muito alta, a gente continua, de vinha falando, já que a gente estava mais cauteloso, até dentro desse setor o setor de utilities, setor de empresas do setor elétrico, que é um pouco afetado, até na sua credibilidade, um pouco aí pela essa bandeira vermelha, apesar de que não afeta diretamente, só diminui um pouco a demanda de curto prazo. A gente é preocupado com os níveis de reservatório indo para frente, o grande alívio que a gente está entrando no período chuvoso agora, mas é um risco que nós temos que conviver continuamente no Brasil. A matriz energética não aumenta relevantemente. Então, dado também a nossa perspectiva que os juros reais do próprio juros podem subir, é um tema que tem feito mais alfa, ou seja, mais comprado nas empresas que são mais consolidadoras, têm uma melhor gestão e uma taxa interna acima de 8%, 9%, e vendido nas empresas que têm uma taxa interna de retorno menor que 5%. Tá? Isso também a gente acredita que vai continuar gerando um valor bastante forte. E a novidade também, em linha com o que a gente tem mensurado, inclusive com os nossos modelos quantitativos de inteligência artificial, que a gente também tem procurado alguns índices mais focados em setores tradicionais. Então, a gente também aumentou a posição em setores de bancos,
petróleo, varejo tradicional, em cima dessa rotação, que a gente acredita que ainda demora um pouco mais tempo, mas em cima principalmente também do fluxo, que deve continuar olhando um pouco para frente. Então, a gente tem conseguido aumentar a exposição líquida e, novamente, estamos otimistas em relação a isso, né? Hoje, particularmente, há uma esperança, há uma declaração de que o auxílio emergencial, como foi falado aqui, não seja estendido. A gente tem uma grande dúvida que nada vai ser feito, pelo menos um aumento no Bolsa Família. Então, os ajustes fiscais eu acho que não vão ser tão consistentes ou tão suficientes, mas no ambiente de melhora, no ambiente de juros baixos, mercados emergentes mais frágeis, como o próprio Brasil, também se beneficiam. Então, a gente tem perseguido, a gente acha que nesse cenário, se isso for, a Bolsa vai voltar para as máximas, e a gente também persegue esse movimento. Tá? Bom, como mensagem final, eu queria passar uma mensagem de otimismo. Eu acho que a gente conseguiu novamente fazer um gerenciamento de risco muito bom esse ano, inclusive em março, quando a Bolsa caiu 30%, nenhum multimercado rodou negativo, né? Então, a gente conseguiu fazer um gerenciamento, estamos conseguindo gerar resultados consistentes, mas a gente acredita, para o tipo de tecnologia que a gente tem, como a gente acredita em movimentos mais sustentáveis para 2021, principalmente no offshore, né? No Brasil, sem dúvida, o que é sustentável é a nossa capacidade de fazer uma boa seleção de ativos, escolher empresas corretas que vão crescer mais que 15%, 20%, 30%, apesar sempre do nosso cenário em Brasil desafiador. Então, a gente está otimista porque a gente acredita que vai ter menos volatilidade, olhando para frente, em 2021, que vai poder a gente fazer expandir as posições. Tá? Então, a gente já está fazendo isso e acha que os eventos que a gente está medindo são favoráveis. Tá? E tem o aspecto ainda que acreditamos que, globalmente, para o Brasil, deve ter fluxo apostando para esse cenário em 2021, então deve ter fluxo para a Bolsa, e principalmente nessa janela de dezembro e janeiro. Bom, basicamente seria isso. Gostaria de passar a palavra para a Isabel, se há alguma pergunta ou um esclarecimento maior. Duda, obrigada. A gente até respondeu algumas perguntas aqui que foram feitas ao longo da live. Na verdade, ficou faltando uma única pergunta que também já foi parcialmente respondida, mas talvez só para fazer um grande resumo. O Frederico está perguntando como é que a gente pode explicar o desempenho dos multimercados em novembro, bolsa para cima, juros e dólar para baixo. Se a gente pode explicar, acho que já foi falado um pouco, mas se alguém quiser fazer um breve resumo. Eu posso responder aqui, né? Do ponto de vista macro, a gente tem perseguido, como o Pedro Drux falou, por exemplo, uma posição tomada nos juros há cerca de 4 meses. Tá? Essa posição teve uma integral bastante positiva. A gente tem uma gestão ativa, mas isso fez não ter uma contribuição positiva no mês. Na parte de câmbio, a gente também tem perseguido, também com uma performance positiva já há alguns meses, uma posição tomada no dólar em relação ao real, né? Também tem outros mercados que a gente aposta contra o dólar, países que a gente acha que é alfa nessa recuperação de emergente. A gente já fez isso, por exemplo, como o México, mas especificamente no Brasil também essa posição não teve uma contribuição positiva. E do ponto de vista da Bolsa, a gente, como eu falei, não conseguiu acompanhar a forte alta do mercado, teve uma contribuição positiva, mas essa rotação brutal, né, como eu falei, algumas empresas que a gente persegue tiveram uma queda maior que 20%, depois numa integral de gerar um resultado fantástico, e a Bolsa aqui tendo uma performance de quase 20%, ou empresas mais de valor subindo quase 20%. Então, a gente acho que a gente entendeu o processo, a gente antecipou um pouco, a gente ajustou também as carteiras. Nossa carteira estão muito equilibradas, entrando em dezembro, inclusive entrando nesse dia de hoje, que está uma forte alta do mercado. Mas eu acho que teve essas posições, principalmente do ponto de vista macro, que a gente persegue há um tempo, que não estavam tão otimistas quanto que a eufórica performance dos mercados em si. Fizeram uma pergunta aqui com relação à opinião da área macro sobre os recentes defaults das SOEs na China. SOEs são empresas, né? Empresas públicas.
Acho que nem seria para a área macro, na verdade. Posso responder um pouco, não sei se o Paulo quer complementar do ponto de vista macro, tá? No geral, eu vou reafirmar, né? Assim, há riscos, algumas empresas mais frágeis. Por exemplo, né, teve o grande evento do cancelamento do IPO da Ant, né? Nós, inclusive, estávamos posicionados para levar essa posição, que gerou uma grande frustração no mercado, e com a justificativa que o chairman da Alibaba, que é controladora da Ant, fez muito questionamento sobre as empresas financeiras, os bancos estatais chineses, que estavam numa situação frágil. E, na verdade, a reação do governo chinês foi cancelar. Então, gerou uma performance negativa, em geral, até pela percepção de risco. Nós, felizmente, saímos rapidamente da posição, tanto de Alibaba, infelizmente, não pegamos o case de Ant, mas perseguimos corretamente, a integral foi positiva. E chama a atenção, realmente, desses passivos escondidos, essas empresas, por exemplo, desses defaults, um pouco de risco de crédito. Mas, no geral, a gente não acredita que há um problema estrutural, né? A fragilidade da China, a gente acreditou no passado, já foram maior. Claro que você sempre vai conviver com algum tipo de risco, mas a gente vê, de novo, que os números de atividade na China têm surpreendido positivo, de forma positiva, e a gente acredita que a China será um vetor positivo para crescimento global, que deve continuar surpreendendo positivamente, e não deve gerar risco de descontinuidade por problemas de default de crédito. Há países emergentes e mesmo desenvolvidos, alguns países na Europa mais frágeis, inclusive pelo evento da pandemia, que eu acho que podem gerar questões de risco maior para 2021. Esse é o principal risco que eu veria para 2021, uma fragilidade de algumas economias e o efeito de contaminação disso globalmente, principalmente por dívida pública, não por problemas de dívidas de empresas privadas, né? Nos países desenvolvidos, a gente acredita que os juros vão se manter ainda bem baixos, o que vai gerar ainda um momento, assim, um tempo também para as empresas se ajustarem durante um bom tempo, né? Assim, nos Estados Unidos, esse tema é muito discutido, essas zombie companies, né? Empresas que têm sobrevivido dados juros baixos, mas, de novo, a gente acha que nos países desenvolvidos não deve ser um tema alto de juros, então elas vão continuar, não deve ser um risco relevante. Paulo, você quer complementar? Deixa eu só adicionar um ponto, exatamente isso que o Duda falou, mas eu acrescentaria um ponto adicional, que é a questão do comportamento do governo da China nessa crise em particular. Quando a gente olha, por exemplo, o comportamento que foi depois da crise de 2008, onde você teve um boom de crédito muito forte, tanto o crédito tradicional quanto o shadow banking, coisas desse tipo, e aí a gente teve um desempenho muito forte da China no pós-crise de 2008. Agora também a gente tem uma recuperação muito forte, mas num perfil diferente. A China está num desempenho contrário a que a maioria dos países ocidentais fez. E a gente não teve essa magnitude de estímulos que a gente teve nos países ocidentais. Lá foi uma coisa muito mais contida. Na verdade, quando a gente olha os dados até de atividade da China, a gente vê que ela se beneficia muito das exportações que ela está fazendo, que é, na verdade, um efeito secundário desse resto do mundo recuperando. Além disso, tem uma recuperação doméstica, mas os excessos que foram cometidos na última grande crise que a gente teve não foi repetido agora. Eu acho que isso também dá uma perspectiva um pouco melhor com pós-crise agora, e de ajuda a diminuir um pouco a possibilidade de algum grande evento de crédito, alguma coisa assim. Historicamente, o governo lá tem sido bastante hábil na capacidade de fazer esses movimentos de uma forma muito gradual e não criar um risco sistêmico. Mas agora, acho que, além disso, a gente tem essa resposta à crise tem sido diferente, gerando menos problema do que no passado. Eu acho que a gente já respondeu a maioria das perguntas, a gente está chegando aqui ao fim. Então, caso haja mais perguntas, eu solicito que vocês mandem
para o e-mail contato@ocambrasil.com.br. E queria agradecer a todos pela presença e vamos nos encontrar aí no início de janeiro novamente, com perspectivas bastante favoráveis. A gente está passando aí por uma janela de abertura do retorno absoluto em algumas casas. Provavelmente a gente vai fazer essa janela aí de abertura também para o nosso FICFIN em meados de janeiro. A gente vai soltando os comunicados, então também peço a todos para que vocês se cadastrem lá no site para vocês irem recebendo todas as informações. Muito obrigada. Só para comentar, Isabel, a nossa intenção é que, como a gente está vendo a oportunidade de expandir o portfólio, a gente deve abrir uma janela de captação para o produto aberto aí em janeiro. A gente vai avisar, deve estar avisando em breve. Nossa intenção é sempre avisar com um pouco mais de um mês para as pessoas fazerem também os ajustes que precisarem no portfólio, mas a gente tem tido bastante pedidos em relação a isso. Então, acho que a gente tem essa boa notícia para dar para os investidores também. Exatamente. Então, tá bom, gente. Mais uma vez, obrigada. Bom trabalho e boa semana para todos. Obrigado a todos, um bom mês. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado.